Pronto. Aqui estamos para dar sequência no nosso trabalho de hoje acerca dos anjos. Nós vamos agora para o segundo capítulo. Nós vamos falar sobre a legião, as características de legião de anjos, certo? Anjos caídos. Os espíritos malignos reconhecem o senhorio de Jesus Cristo. Certo homem da terra em Gadara, possesso por muitos espíritos malignos, vivia atormentado e isolado em cemitérios. Quando Jesus passou por aquela região, aquele homem correu-se e prostrou diante de Cristo. Ao ser questionado pelo Senhor, aquele espírito mau se auto-intitulou de legião, porque eram muito naquele homem. Esse relato nos mostra que os demônios podem causar muitos males às pessoas, mas Jesus é infinitamente superior e pode libertar. Nós lemos esta passagem em Marcos, no capítulo 5, versículo 9, e em Lucas também, no capítulo 8, no versículo 30. Apollyon Abaddon. Característica: esse é o anjo do abismo, descrito somente em Apocalipse. Seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apollyon. Significam destruidor. Quer dizer, os dois nomes significam destruidor. É o chefe dos seres atormentadores do homem durante o juízo final. Vamos ver em Apocalipse, capítulo 9, no versículo 11. A crença universal dos anjos, nos anjos, né? A crença que todo mundo crê. A crença na existência do mundo espiritual é comum a quase todas as religiões do mundo. Os anjos fazem parte do conjunto de crenças de várias religiões antigas e atuais. Eles aparecem nas culturas pagãs, ora como seres divinos, ou outra hora como seres fantásticos, com superpoderes, gênios místicos, ora como fenômeno da natureza, cumprindo decretos dos deuses ou servindo como mensageiro entre os mundos espirituais e materiais. Os anjos figuram a crença de diferentes povos, compondo um repertório de mitos e folclores sobre deuses e seres fantásticos nas diferentes culturas. Os anjos são listados em fontes orais e escritas, que não é confiável, né? Com nomes e aspectos diferenciados. São espécies de seres com poderes sobrenaturais, atuando como intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Crença religiosa do interesse secular. A crença em anjos está associada ao crescimento e interesse do sobrenatural. O crescente interesse pelo sobrenatural, busca por espiritualidade ou esoterismo. Além disso, há uma crescente curiosidade e busca de entretenimento a partir de coisas fantásticas.
A luta entre o bem e o mal costuma ser um pano de fundo das narrativas sobre anjos, espíritos, gênios, deuses, super-heróis, etc, etc, que continuam despertando o interesse de um público grandioso. Os seres sobrenaturais estão presentes nas artes e literaturas há muitos séculos e ainda hoje são difundidos na cultura pop através de filmes, séries, videojogo, documentários, etc, etc. Apesar disso, é bom ter em atenção que trata-se de figuras, quer dizer, nomes e histórias fictícias, inventadas ou provavelmente adaptadas de tradições antigas que beberam numa fonte comum vinda da tradição judaico-cristã. Isto é, da revelação original dada por Deus, por não estar fundamentados na Bíblia. Não devem ser acreditadas como verdade. As bases para a fé cristã, real e verdadeira, continuam firmadas única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. Vamos conferir a seguir alguns nomes de anjos ou seres divinizados presentes no imaginário popular de algum povo. Figuras angelicais em textos externos, por exemplo, fadas. Fadas é um folclore europeu, são criaturas místicas presentes em literatura e contos orais germânicos, célticos, eslavos e outros que passaram a compor o imaginário ocidental e oriental. Fazem parte de uma coleção de crenças populares em divindades mágicas que guardam ou assombram pessoas em lugares específicos. A fada madrinha era semelhante ao anjo da guarda, que tinha por função proteger seus afilhados. O Hermes, a mitologia grega, é mito. É o deus mensageiro e irreverente, filho de Zeus e da ninfa Maia. Hermes tinha asas nas sandálias que facilitavam seu deslocamento para realizar as suas tarefas e entregar mensagens entre os deuses gregos. Mercúrio, mitologia romana. É o deus do comércio e também o mensageiro entre os deuses romanos. Sofreu sincretismo com o deus grego Hermes quando a Grécia foi conquistada pelo Império Romano. Eros, mitologia grega também, é o deus do amor erótico e da paixão, filho da deusa Afrodite. É representado como um rapaz nu com asas que saíam dos ombros. Depois da conquista romana, sofreu sincretismo com o conhecido Cupido, o deus romano do amor erótico, que se diverte atirando flechas invisíveis para promover os romances. Thor, mitologia nórdica, é uma divindade forte, filho do deus germânico Odin e da deusa Jorge. Thor era um deus das guerras, dos trovões e tempestades. Este valente guerreiro usa um martelo como principal arma e está associado à ideia de proteção dos mortais. Valquírias, mitologia nórdica também. Essa divindade eram filhas do deus Odin e da deusa Frigg. Segundo o mito, essa deusa decidiam que quem morreria depois aparecia para recolher os corpos dos valentes que morriam no campo de batalha para ser levado para o palácio de Valhalla,
onde esse guardaria para lutar na batalha final ao lado de Odin. Peri, mitologia turca, entidade divina que atua ora como agente do bem e ora como agente do mal. São típicos seres alados, radiantes e altos, semelhantes a fadas boas ou a espíritos malignos, que por vezes visitam o reino dos mortais. Irshi é um tipo desses seres no folclore turco, que tem olhos de fogo que fazem bem ou mal aos humanos. Rafael, tradição judaico-cristã. O nome desse anjo é conhecido na tradição católica, romana e ortodoxa como um anjo de cura. Aparece em alguns textos hebraicos apócrifos, como o livro de Tobias, por exemplo, sendo considerado o anjo que ministra a cura de Deus. Segundo essa literatura, o anjo Rafael ajudou o jovem Tobias numa viagem, dando-lhe o livramento da morte e ensinou-o como devia curar seu pai da cegueira. A tradição católica romana adotou essa tradição ao acrescentar o livro de Tobias na tradução junto dos livros canônicos da Bíblia. Jeremiel, tradições judaico-cristã. O nome desse anjo aparece no segundo livro de Esdras. Este livro apócrifo é reconhecido apenas pelos cristãos ortodoxos. Segundo esse texto não inspirado, Jeremias tinha o dever de guardar o Seol, o Hades, o abismo e o conhecido seio de Abraão, onde as almas justas aguardavam pelo Senhor. Não há nenhuma fundamentação bíblica para essas informações. Fanuel é uma tradição judaica também. Esse é o nome dado ao quarto anjo ouvido no livro apócrifo de Enoque. Seu nome significa a face de Deus. Esse seria aquele que tem domínio sobre a esperança de arrependimento de quem irá herdar a vida eterna. Mas nós sabemos que é Cristo quem tem autoridade sobre os que hão de herdar a salvação. É considerado um dos arcanjos que irá tocar a sétima trombeta. A Bíblia Sagrada só diz o nome de um, Arcanjo Miguel, e não diz o nome dos anjos que irão tocar a trombeta. Uriel, tradição judaica também, considerado o anjo da iluminação. Seu nome significa fogo ou chama de Deus. Aparece nos livros apócrifos de Enoque e no segundo livro de Esdras, onde é sugerido que seja este quem terá instruído Esdras na sua obra. Também acredita que seja esse anjo quem lutou com Jacó, também aquele que anunciou o dilúvio a Noé, entre outras situações, mas nada disso pode ser confirmado pela Bíblia. Em muitas outras tradições e religiões, são encontradas referências de tipos de anjo, com nomes e reputação já popularizadas, mas quase sempre sofrem variações constantes, à linha ou registro cultural. De forma geral, esse relato não pode ter sua veracidade conformada. Vamos fazer mais um intervalo, nos distrairmos um pouco e em breve voltaremos para o nosso terceiro capítulo. Até já, com a ajuda de Deus.